Você sabe o que é a Selic, o que é a taxa Selic, Selic Over e Selic Meta? Sabia que quando você faz um investimento que é atrelado à Selic, essa taxa é referenciada na realidade é a Selic Over? Agora que os títulos públicos federais, incluindo a Selic, são uma forma do governo de capitalizar dinheiro para fazer seus projetos, para financiar o governo federal, isso você sabia, né? E que o aumento da Selic Meta, da taxa Selic ou a diminuição nos diz muitas coisas sobre como vai a economia e quais os objetivos do governo em relação ao controle da inflação, controle de câmbio. No final do vídeo eu vou falar mais exatamente sobre como essa taxa influencia na economia, como ela influencia no seu dia a dia. Se você não souber, você precisa entender. Também no final do vídeo eu vou fazer um anúncio de um novo programa aqui do Saber de Bolsa, de uma nova série que vai ser muito bom para vocês, principalmente para vocês que estão começando, que vai clarear um pouco as coisas dos termos do mercado. Então vem comigo que a gente vai bater esse papo sobre a Selic. Primeiramente, vamos entender um pouco sobre a taxa Selic. Não é difícil entender que empresas precisam de empréstimo para se alavancar e que no início das suas atividades, normalmente, elas contraem muitas dívidas para poder comprar maquinário, para poder fazer a estrutura, fazer a máquina daquela empresa girar. E aí, tudo dando certo no futuro, essa empresa vai pagar os empréstimos, as dívidas dela, com juros, com uma taxa. Para os governos não é muito diferente disso. Eles precisam de dinheiro para fazer as atividades que são necessárias, para asfaltar as ruas, para levar saneamento básico para as pessoas, para fazer a manutenção dos serviços públicos de saúde, de educação, de segurança e entre outros. E aí você pode me dizer, tá, mas não é para isso que os impostos servem? Não é justamente para isso que existe a arrecadação de imposto? Sim, e os títulos públicos federais têm o mesmo objetivo, a arrecadação de dinheiro para o Estado. Essa é uma forma do governo pegar dinheiro emprestado, de quem quiser emprestar. Se um gringo lá quiser vir aqui investir na Selic, ele vem e investe. O que ele está fazendo? Ele está emprestando dinheiro e o governo assegura que ele vai pagar a uma taxa. Essa taxa que ele vai pagar é a taxa Selic Over. Mas eu vou explicar um pouquinho dessa diferença entre Selic Meta e a Selic Over. Quando a gente fala taxa Selic, a gente faz uma misturinha aqui, mas a Selic Meta é aquela que é definida pelo Copom. O Copom se reúne ordinariamente de 45 em 45 dias. A última reunião foi no dia 17 de março, onde ele aumentou a taxa em 0,75%. Foi o primeiro aumento em 6 anos e é um aumento extremamente necessário, porque é uma das formas de fazer política monetária. Com o aumento da taxa de juros, ele influencia a quantidade de dinheiro disponível no mercado. Tá, então a Selic Meta é a taxa Selic definida pelo Copom. O Copom vai lá, se reúne e fala, bem, a taxa Selic será de 2,75% ao ano. E aí a economia tem que se virar para fazer com que a taxa fique nisso, entendeu? Que chegue o mais próximo disso. Quando a gente vê o nome Selic, que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Esse sistema é um sistema virtual onde as instituições financeiras compram e vendem os títulos públicos federais, os títulos do Tesouro Nacional, né? O Tesouro Nacional é como se fosse o caixa do Brasil, é como se fosse a tesouraria brasileira. E esse Tesouro Nacional, né, ele é uma secretaria do governo e ele que é responsável por administrar o dinheiro que entra nos cofres públicos. Beleza, aí eu te disse que a Selic é um sistema que é feito para negociação dos títulos do Tesouro Nacional pelas instituições financeiras. Estas instituições financeiras são os dealers. Eu vou colocar aqui, ó, todos os dealers que tem. Acho que são 12 dealers, se eu não me engano. E são esses dealers que negociam com o governo esses títulos do Tesouro Nacional. Esse é o mercado primário dos títulos do Tesouro Nacional. E aí, posteriormente, o banco vai vender esse título, vai negociar esse título com nós, pessoas físicas. Então você não pode ir lá diretamente na Selic e comprar do governo um título do Tesouro Nacional. Não, não é assim que funciona. Você vai comprar do mercado secundário, vai comprar da mão dos bancos. Já a Selic Over é uma taxa que é produto da média das operações entre os bancos que são lastreadas em títulos públicos federais. Eu expliquei no vídeo aqui sobre CDI que os bancos precisam fechar todos os dias o caixa no
azul. Não pode sair mais dinheiro do caixa do banco do que entrou. Esses empréstimos entre os bancos para fechar o caixa no azul são empréstimos rápidos, de um dia somente. Então, um banco pega um empréstimo hoje, lastreado nos títulos públicos, e no outro dia ele já devolve, corrigido por essa taxa, que é a taxa Selic Over, de overnight, né? Da virada do dia. Essa é a taxa que vai ser referenciada quando você investe em um título que tem como referência a Selic. Mas, para além desses termos pequenos, entre aspas, dos investimentos em si, vamos para o contexto macro, vamos para o que realmente importa, de certa forma, com esse aumento da Selic do dia 17 de março e o porquê desse aumento. Eu vou colocar aqui para vocês um gráfico onde temos a inflação em vermelho, o juros real em verde e a Selic, né, a taxa básica dos juros brasileiro, em azul. O que é o juros real? É o juros básico, né, nesse caso a Selic, quando descontada da inflação. Quando você investe na Selic, no final do seu investimento você vai resgatar aquilo e o seu poder de compra vai ter mudado. Se a inflação tiver sido mais alta do que os juros que você recebeu, você perdeu o poder de compra. O seu juros real foi um juros negativo. Por mais que o seu juro nominal tenha sido de, sei lá, X%, no caso, como estava sendo agora em 2020, de 2% ao ano, na Selic, vamos colocar assim, o seu juros real teria sido negativo. Por quê? Porque a inflação já estava passando da taxa Selic, já estava passando de 2% ao ano. Tá, vamos voltar. A gente vê aqui que desde 2014, o IPCA, né, que é o índice que mede a inflação, esse índice ele é calculado, rapidinho aqui, ele é calculado com base em uma lista de produtos e esse cálculo é feito de tempos em tempos e se vê com quanto de dinheiro você compra aqueles mesmos produtos, por exemplo, ano passado e esse ano. Essa diferença, basicamente, é o quanto de inflação que teve. Se essa diferença de preços foi de 10%, a gente está com a inflação, com o IPCA de 10%. É basicamente isso, né? A gente sabe que tem suas minúcias ali, onde eu posso trazer mais sobre o IPCA para vocês. Então a gente vê ali que desde 2014 a inflação vinha subindo, o IPCA vinha subindo. Essa inflação chegou a níveis acima de 2 dígitos, acima de 10%. E para contornar isso, a Selic vinha subindo também ali logo atrás, entendeu? Para controlar essa inflação. A taxa básica de juros, ela influencia os juros que vão circular em toda a economia. Os seus investimentos vão ser afetados por isso, assim como as dívidas das empresas vão ser afetadas por isso, o valuation dessas empresas vai ser afetado porque a dívida vai aumentar se a Selic aumentar, porque eles vão ter que pagar mais juros sobre a dívida, os seus empréstimos vão ficar mais caros. Então é uma forma que o governo tem de desestimular um pouco a economia, de botar a rédea mais apertada, de falar, não, calma, tem muito dinheiro em circulação, a inflação está subindo, a economia está ficando muito aquecida, vamos subir um pouquinho, dar uma resfriada, fazer com que o empréstimo fique mais caro, com que as pessoas peguem menos empréstimo e com isso consumam menos, a oferta então vai aumentar, os preços vão abaixar um pouco, vamos controlar a inflação, tá entendendo? Ela vai modulando um pouco a economia, é uma forma de política monetária, né? E com essa influência nos juros, acaba afetando toda a economia, desde a pessoa que não entende nada de economia, que vai lá no mercado fazer as compras, até os investidores, as empresas e a própria dívida pública do Brasil, que inclusive é uma dívida de 90% do PIB. Então você já entendeu que a Selic ela serve para controlar a inflação. Esse é um dos papéis dela. E aí a gente vê que a última alta da Selic foi lá em julho de 2015, chegando a 14,25% ao ano. E aí a gente percebe que a inflação começou a recuar. E com isso, com a inflação já entrando mais no eixo, a gente pegando mais o controle da inflação, a Selic também começou a cair. O que aconteceu agora em 2020? A gente viu uma crise financeira, uma crise sanitária, um acontecimento que não tinha como prever e com isso todos os governos tiveram que imprimir muito dinheiro, tiveram que estimular a economia, tiveram que botar dinheiro na mão das pessoas para essas pessoas poderem consumir. As pessoas ficaram sem trabalhar, as pessoas não podiam sair de casa. Como que a economia ia girar? Não, bora imprimir dinheiro, bora dar auxílio, vamos fazer acontecer, entendeu? E para isso o governo aumentou bastante a dívida que ele tem e com a injeção de dinheiro na mão das pessoas, acabou também
também inflando os preços. Eu não quero entrar aqui num juízo de valor, de se a mão do governo foi muito pesada nesses auxílios. A gente sabe que diversas pessoas que não precisavam de auxílio tiveram esse auxílio, então muito dinheiro foi injetado na economia e esse dinheiro não estava alinhado com a oferta de produtos e serviços. Então o que acontece? Esses produtos e serviços subiram de preço para acompanhar a injeção de dinheiro dentro da economia real. Então o preço de tudo subiu. Com certeza você viu isso influenciando no seu orçamento mensal. Você viu o preço do quilo da carne mais caro, o preço do arroz mais caro, todos os preços subiram em decorrência dessa injeção monetária e entre outras coisas que estão correlacionadas à impressão de dinheiro, às relações econômicas que aconteceram em 2020 e todo o contexto macro dessa crise que a gente passou e continua passando. Então a gente consegue ver ali no finalzinho do gráfico que essa inflação, esse IPCA começou a subir de novo e a Selic não começou a subir imediatamente. O que isso causou? Um juros real negativo. Isso é justificável aqui no Brasil? Na minha opinião, não. Vocês podem ver que ali em 2013 a gente chegou a ter um juros bem baixo, um juros real bem baixo ali, mas não era um juros real negativo. E esse juros real negativo não é uma característica da economia brasileira. Não é saudável para a economia brasileira que a gente tenha um juros real negativo. O que aconteceu então? O Copom tomou a decisão de aumentar 0,75% para controlar essa inflação e, na minha opinião, foi uma decisão acertada. E eu quero que venha nessa próxima reunião do Copom uma outra alta substancial, uma alta de 0,75% ou até de 1% na taxa Selic. Vamos ver aí como é que o Copom vai tomar essa decisão, mas você precisa entender que essa taxa ela está interligada com o poder de compra da população. No dia 17 de março, que foi decidido o aumento de 0,75 na taxa Selic, também foi decidido que não aumentaria os juros da economia americana, a Selic americana, né? Os juros básicos dos Estados Unidos. Esse juros também foi mantido a níveis baixíssimos nessa última reunião do Fed, então isso traz um alívio também no câmbio. Pensa só, o juros americano, ele funciona com uma espécie de janela, né? E o Fed decidiu que o juros vai ficar entre 0 e 0,25. Esse conjunto de juros aumentando no Brasil e juros nos Estados Unidos sendo mantido entre 0 e 0,25, isso é um contexto que favorece o câmbio, porque é muito mais atrativo para um investidor investir nos tesouros brasileiros do que investir num tesouro de juros muito menor nos Estados Unidos. Isso pode fazer com que a taxa de câmbio diminua um pouco a favor do real, que o dólar caia um pouco. Nessa última semana, a gente já viu o dólar dando uma respirada ali, né? E isso ajuda um pouco, porque diminui a pressão do dólar sobre as commodities. Um exemplo disso é o petróleo. Todo mundo sabe que o preço do combustível aumentou muito e ele tem que aumentar, é uma decisão acertada da Petrobras de repassar esse aumento, porque o preço do petróleo aumentou muito e o preço do petróleo é cotado em dólar. Então, se o dólar fica um pouco mais aliviado pra gente, consequentemente, o preço desse petróleo também é aliviado e aí pode trazer uma diminuição no preço da gasolina. Então, você começa a entender que uma decisão simples, entre aspas, do Copom de aumentar ou de diminuir a taxa de juros básica influencia em muitas coisas. E se você está gostando do vídeo, se você está conseguindo entender como a Selic se relaciona com o mercado, eu te peço que deixe seu like, se inscreva. Esse é um vídeo que dá trabalho, assim, né? Produzir conteúdo para a internet é algo trabalhoso, sim. Você tá em iluminação e tal, gravar, editar, e eu faço tudo aqui para vocês, tento entregar o meu melhor. Então eu peço que você deixe seu like, se inscreva, compartilhe com aquele seu amigo que também vai se interessar pela temática. E tenha em mente que essa comunidade a gente está construindo junto, esse canal é nosso. Então deixa aqui nos seus comentários tudo que você quiser, todas as dúvidas, eu respondo a todos os comentários, interajo com todos vocês. E é isso, pessoal, agradeço muito. Beleza, você entendeu como se relaciona a Selic com todo o mercado, com toda a economia. Mas o que isso afeta nos seus investimentos? Por enquanto, nada. Os valuations de algumas empresas vão ficar piores, principalmente aquelas empresas que estão muito alavancadas, que têm muita dívida. Essas dívidas vão ficar mais caras, consequentemente o valor implícito daquela empresa cai. Porém, esse aumento de 0,75 não é tão expressivo. Só que a gente tem que olhar para a Selic de longo prazo, para a Selic que é esperada até o final do ano, né? O Boletim Focus prevê ali, coloca uma taxa Selic esperada de 5% em 2021 ainda, e chegando até 6%
em 2022. Isso com a expectativa de inflação de 4,80, 4,90 no ano de 2021. Com isso, o governo brasileiro conseguiria colocar mais rédea na inflação e espero eu que assim seja, né, que a gente consiga controlar mais a inflação. Com esse aumento, né, e essa projeção da Selic, os títulos de renda fixa, os títulos do Tesouro Nacional começam a ficar um pouco mais interessantes. A gente já consegue ver aqui no site do Tesouro Direto que tem algumas coisas começando a entrar no radar dos investidores. Vamos lá, aqui a gente consegue ver o título pré-fixado de 2026 já vai estar remunerando a 8,8% de juros numa taxa nominal. Quando a gente descontar essa inflação, acaba que cai muito essa rentabilidade. A gente vê algumas coisas mais interessantes aqui. O IPCA mais 4,45 para 2055, que é um título realmente de longo prazo, mas que investindo nesse tipo de título, que é IPCA+, você garante o seu poder de compra. A inflação vai subir 10, 20. Se a inflação subir 25%, você está garantindo que esse tesouro vai te remunerar a 25% mais um juros real de 4,45%. A gente também tem aqui os tesouros Selic, que eles vão acompanhando essa variação da Selic, mais uma porcentagem, a Selic mais 0,19 ou a Selic mais 0,33, a depender do prazo desse investimento. Por enquanto, essa taxa Selic de 2,75 não muda muita coisa. Porém, se a gente vê uma taxa Selic aí de 8, 10 e acima desses dois dígitos, né, 15%, 14%, isso muda um pouco, porque o prêmio de investir na renda variável fica um pouco menos atrativo. Fica muito difícil de você ter uma rentabilidade acima disso, digamos de 20% anual na renda variável, e mesmo que você tenha essa rentabilidade, ela vai te dar muito mais trabalho do que uma rentabilidade de 13% no Tesouro Direto, que você vai comprar o título e vai pegar férias, não vai fazer mais nada, não precisa se importar, não precisa gerenciar a carteira, nada. Você vai botar lá e vai viajar, entendeu? Então, muitos investidores que têm ali 20, 30 milhões não precisam de mais do que 10% ao ano para ter os seus gastos mais do que cobertos, né? Assim, para ainda sobrar dinheiro no meio. Então, acaba que o mercado fica um pouco menos atrativo. Mas isso não é algo para você se preocupar agora. Vamos esperar, daqui a alguns dias vai ter outra reunião do Copom. Vamos ver como essa taxa Selic vai evoluir, como a gente vai conseguir controlar essa inflação, para onde o juros real vai. E aí, a gente toma essas decisões de investimento. Você não precisa ficar afobado, desesperado agora, entendeu? Galera, eu quase me esqueço de falar sobre a série. A série que eu falei no início do vídeo, que eu já comecei na realidade, é uma série que vai acontecer no Instagram, é isso mesmo. O Saber de Bolsa agora tá no Instagram também. Lá na página do Instagram eu vou postar várias coisas sobre o mercado financeiro, notícias, coisas que aconteceram na semana, resultados de empresa, divulgação de dividendos. E para começar esse Instagram com o pé direito, eu comecei com uma série chamada Glossário do Mercado Financeiro. Lá eu vou postar todos os termos que existem no mercado financeiro de A a Z. O primeiro post já tá lá, vou mostrar aqui para vocês, é sobre alavancagem. Esse é um termo que é muito utilizado no mercado financeiro, inclusive eu utilizei várias vezes a alavancagem aqui. E se você não entende ainda o que é alavancagem ou não entende outros termos do mercado, segue lá a gente no Saber de Bolsa. Se você já entende também, segue lá, compartilha com esses seus amigos que ainda estão boiando no mercado financeiro, e lá você vai conseguir entender tudo. Eu vou postar sobre indicadores, vou postar sobre métricas de análise fundamentalista e sobre todos esses termos do mercado financeiro de A a Z. O nosso arroba vai estar aqui na descrição, é só você clicar e já vai direto para a página do Instagram. Eu agradeço muito a todos vocês que estão fazendo isso ser possível, então bora pra cima, ajuda a gente a fazer essa página do Instagram explodir também. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido um pouco como a Selic influencia no mercado. Se você não entendeu, se você tem alguma dúvida, se você quer algum vídeo, quer que eu fale sobre alguma coisa, deixa aqui nos seus comentários. Também se inscreve no nosso canal, dá essa força pra gente, que é muito importante. Deixe seu like pro YouTube entender que esse é um vídeo relevante, que foi um vídeo feito com estudos, que foi um vídeo que agregou valor pra você. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.